Tudo bem, pessoal? Professor Giovanni, professor de Física da Escola Deus, Universo e Virtude. É, Esse vídeo aqui é para falar um pouquinho sobre o plano de estudo tutorado do segundo ano do ensino médio, tá ok? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse plano de estudo, sobre a disciplina, né, que está sendo abrangida por esse plano, tá? Eu devo demorar aí seus 15, 20 minutos de vídeo no máximo. Mas é importante que todos assistam até o final, tá ok, gente? Ah, Vamos lá. A primeira matéria que a gente vai ver hoje é fenômenos ópticos, tá? Se vocês repararem lá na apostila de vocês, do PET, nós temos fenômenos ópticos, óptica geométrica, e tá lá assim, ó, semana um e semana 2. Então eu tenho fenômenos ópticos na semana um e óptica geométrica na semana 2, tá? Porque é como eu vou abranger lá, tá ok, gente? Então eu vou gravar uma aula hoje de fenômenos ópticos e a parceira dela será a aula 2 de óptica geométrica, né? Que a maioria dos exercícios é de óptica geométrica, tá? Então vamos lá, vamos tocar o barco. Ah, tá, gente. Óptica. Porque o professor não é óptica, não é ótica. Não, ótica, gente, é onde a gente compra óculos, tá? O que a gente estuda no ensino médio é óptica. E óptica é o estudo da física relacionado com o estudo da luz, né? Tudo que está relacionado com a luz é óptica, tá? Então tudo que está relacionado com a luz é a óptica, seja geométrica, seja física, seja qual ela for, tá? E os seus fenômenos, né? Isso tem sido estudado desde sempre, mas o grande cara que pegou e falou assim: não, vamos estudar isso com afinco foi o Sir Isaac Newton. Bom, primeiro dia vamos falar aqui de fontes de luz. Nós podemos ter fontes de luz, que fonte de luz é tudo aquilo que emite luz, tá? Tudo que emite luz é uma fonte de luz. Eu estou aqui com uma lanterninha, tá? Ela é uma fonte de luz. A lâmpada que está me iluminando é uma fonte de luz, tá ok? Agora, olha só, esse banner que está atrás de mim é uma fonte de luz. Estranho, né? Como assim o banner é uma fonte de luz? Ele é uma fonte de luz. A gente vai falar disso daqui a alguns segundos, tá? As fontes de luz primárias, tá? Como está descrito ali, são todas aquelas que têm luz própria, tá? Toda fonte de luz que tem luz própria é considerado como fonte de luz primária. Esse desenho aqui, ó, essa figura, aqui, ó, eu tenho o Sol, que é uma fonte de luz primária, e eu tenho as estrelas, que são fontes de luzes secundárias, tá? Aqui eu tenho um planetinha aqui, que é uma fonte de luz secundária, e eu tenho uma lua aqui, uma fonte de luz secundária, e nosso planeta Terra, que é uma fonte de luz secundária. A gente vai entender daqui a pouquinho o que é isso. Deixa eu voltar aqui. Beleza, ó. Existem alguns tipos de fonte de luz, tá? A incandescente, que é que ela sai de da geração de calor, vamos dizer assim, né? A gente tinha aquelas lâmpadas antigas, né, que tinham eram as redondinhas, que tinha um araminho ali nela, né, que é um filamento de tungstênio. E que aquele filamento ele aquecia, né, e brilhava. Quando ele aquecia, ele brilhava, né? A chama de uma vela, né? Quando se acende uma vela, a vela acende, vai brilhar ali também, tá? Isso que são fontes de luzes é, incandescentes, né? São geradas através de altas temperaturas. As luminescentes, tá? Que podem ser classificadas em fluorescente ou fosforescente, são dadas em baixa temperatura. Ah, um exemplo de fluorescente, tá? É o vagalume. Tem uns peixes que moram em baixas profundidades, né? Que eles tem até um desenho que ele tem uma anteninha aqui assim, ó, que tem uma bolinha, parece uma lanterninha.
aquilo lá são fontes de luz fluorescentes, tá? Eles precisam, como eu disse, um agente excitador, né? Ali no caso do vagalume e desse bichinho lá, eles são do vagalume e do... Perdi, gente, peraí. E do peixe, tá? São processos químicos, tá? Que fazem ele ser fluorescente. Fosforescente também é um processo químico, só que é um pouquinho diferente do fluorescente. Um exemplo de um corpo fosforescente é aqueles coletes que o pessoal de como é que fala? Gari, lixeiro, pessoal de construção, né? Eles usam, né? Que a hora que a placa de rua, né? Que você está na rodovia, de repente a placa ela brilha tanto que parece que ela tá iluminada, parece que ela tem uma lâmpada nela, né? Que a hora que bate a luz do farol nela, ela dá uma brilhada assim. Você pode reparar, o mato do lado ou a árvore que tiver ao lado não brilha tanto quanto essa placa, né? Porque ela é uma fonte de luz fosforescente. Beleza, pessoal? Tá, resumindo toda a nossa história, né? A gente tem as fontes de luz primária, o corpo luminoso, né? São todos aqueles corpos que possuem luz própria, né? E fonte de luz secundária. A Lua é uma fonte de luz secundária. Por que, que ela é uma fonte de luz secundária? Porque ela não possui luz própria. Ela é iluminada pelo Sol, né? Até quando o pessoal fala assim, tem que cortar o cabelo na lua nova, tem que cortar o cabelo na lua cheia. Como se na lua nova não tivesse lua, né? Como se a lua não tivesse, sumisse, né? Fosse passear, né? Na verdade, a lua na lua nova, a lua está lá. Ela só não está sendo iluminada pelo sol, tá? No caso da lua cheia, a lua está sendo iluminada pelo sol, tá? Qualquer dúvida sobre essa questão de lua, vocês me mandam no privado, tá, gente? Aqui eu deixei uma marquinha aqui. Fonte de luz pontual ou extensa. Pontual ou pontiforme, essa palavra pontiforme, eu acho que a gente chegou a discutir isso ano passado, é forma de ponto, né? É uma junção de duas palavras que me dá a palavra pontiforme. Pontiforme, é forma de ponto, né? É igual hot dog, né? A mesma colocação ali, né, no português, na linguística. Beleza. Ele fala assim, ó, gera sombra e gera penumbra. O que é penumbra? Bom, gente, penumbra nada mais é do que você põe, por exemplo, assim, ó, você põe a mão aqui assim, ó, onde você está aí mesmo, na sua casa. Você vai ver uma sombra, uma parte mais forte. Nessa sombra que você está vendo tem uma parte mais forte e uma parte mais fraquinha da sombra, né? Essa parte mais forte é a sombra propriamente dita. Essa parte mais fraquinha é a penumbra. Por que que isso acontece? Simples, gente, porque a luz ela bate aqui dentro no cômodo aqui onde que eu estou, ela bate aqui, ó, vem a luz própria, bateu aqui na minha mão e que causou a sombra. Só que essa mesma luz própria que bate, a luz própria luz primária, vem a luz primária e bate na minha mão, tá? E causa uma sombra. Só que essa mesma luz primária que vem bater na minha mão, ela vem bater aqui, ó, na parede atrás de mim. Ela bate na parede atrás de mim, reflete e bate na minha mão também. É que bate nessa outra parede, que bate naquela parede, que bate na outra parede. Então eu tenho várias fontes de luzes. Uma fonte de luz primária, que é a lâmpada que me ilumina aqui, e várias fontes de luz secundária. Eu sou uma fonte de luz secundária. Eu sei que vocês sabem disso, né? Que eu sou um ser iluminado, né? Eu sou um ser iluminado. Se eu não fosse iluminado, vocês não estariam me vendo, tá? Eu sou uma fonte de luz, só que eu sou uma fonte de luz secundária. Tranquilo, pessoal? Diferença de primária e secundária, de pontual e extensa? Detalhe importante. A gente tem que tomar cuidado com uma coisa, tá? No slide seguinte eu falo o seguinte, ó. Conclusão. O Sol é uma fonte extensa. Bom, gente, primeira coisa, na física, nada funciona sem referencial. Tá?
Nada funciona sem referencial. Tem que ter um referencial. Ó, vamos melhorar isso aí, ó. Para quem está na Terra, o Sol é uma fonte de luz extensa. Porque aqueles que vão visitar os parentes em Marte, o Sol já não vai ser tão extenso assim. E aqueles que têm parente lá em Urano, Netuno, né? Aí que o Sol não é uma fonte de luz extensa. Ele é uma fonte de luz pontual. Porque é o seguinte, ó. Aqui, ó. Vocês estão vendo a lanterninha como uma fonte de luz. Deixa eu ver aqui, ó. Uma fonte de luz pontual. Mas se eu aproximo essa lanterna, ela passa a ser extensa. Tá claro isso, gente? Então, por que pra gente aqui na Terra, o Sol é uma fonte de luz extensa? Porque apesar de estarmos a 150 milhões de quilômetros de distância do Sol, o Sol é muito grande em relação a essa distância, tá? Então, a distância entre Terra e Sol é muito pequena se comparada à distância de Urano-Sol, por exemplo. Tá? Então está mais longe. Então é é análogo isso, ó. Tô, peraí. Tô longe, pontinho. A mesma fonte de luz pode ser extensa. Tá tranquilo? Então isso tudo depende de um referencial, tá? Para ela ser pontual ou extensa. Tudo que for dimensional, né, tem que depender de uma referência, tá? Por exemplo, se eu for comparado ao o que essa fala que eu acabei de falar, a fala que eu acabei de falar ficou bom, né? O que essa fala tem a ver? Por exemplo, assim, ó, eu posso ser um gigante por uma formiga, né? Eu posso ser um gigante por uma formiga, mas eu sou uma formiga perante a um prédio de 30 andares, né? Ou para quem está do alto desse prédio de 30 andares. Então tudo depende de um referencial. Eu tenho que ter esse referencial, senão tudo que for dimensional, né, tudo que eu conseguir medir, eu tenho que ter uma referência, senão não existe física nisso. Bom, vamos lá. Raios de luz ou feixes, né, também. Raio de luz, gente, é isso aqui, ó. Eu vou pegar um laserzinho aqui, ó, ele me solta um rainho de luz, tá? Agora, se eu pegar vários rainhos de luz, vários laserzinhos desses aqui, ó, que a gente compra em barraquinha, né? Eu peguei uns 5 rainhos de luz aqui, ó. Então já virou feixe, tá? Se eles forem paralelos, bonitinho, eles são feixes paralelos. Se eles divergem, se eles espalham, tá? Eles são feixes divergentes. Então, se eu mandei o feixe fez isso aqui, ó, espalhou. Então ele é divergente, tá? Ou ele pode ser também convergente, ele converge a um único ponto, tá? Vamos dar exemplos de divergente e convergente, tá? O feixe divergente, aquele que se espalha. Se eu pegar essa lanterna aqui, se eu estivesse no escuro, pegasse essa lanterna, tá? Ó o buraquinho dela aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Pequenininho, né? Por onde sai a luz. Mas a hora que eu iluminar aqui, ó, estou iluminando minha mão, olha o tamanho que tá. Por quê? Por que tá tão grande assim, ó? Porque o feixe de luz dessa lanterninha, ele divergiu, ele se espalhou, tá? E tem a convergente. Convergente eles se convergem, eles se juntam no único ponto. Isso acontece quando a gente vai matar formiga com lupa, né? A gente pega uma lupa e o raio de luz que entra nela vai fazer isso aqui, ó, vai afinando, né? Esse raio de luz vai afinando cada vez mais até formar um pontinho só. Então isso que é convergente. Tranquilo, gente? Deixa eu voltar aqui para baixo para a gente falar sobre esses meios aqui. Bom, agora nós temos os meios de propagação, tá? O que é meio de propagação? É por onde a luz passa, tá? Como a gente está falando de luz, então é o meio por onde a luz passa. Nós temos 3 meios de propagação: o translúcido, o transparente e o opaco.
Eu vou falar do opaco primeiro, apesar de ser estar por último aqui, por um motivo, tá? Vou falar do opaco. Opaco é simples, gente, muito simples. Ele não permite a passagem da luz, tá? Ele não permite a passagem da luz. A luz não passa de jeito nenhum. Tranquilo? Pronto, acabou. Opaco, muito simples. Opaco é fácil. Transparente. Aí complica um pouquinho, tá? Da seguinte forma, ó. O transparente, apesar que a gente tem alguns computadores, né? Transparência, né? Que a gente vai mexendo lá, né? 5% de transparência, 10% de transparência, né? Não é bem isso não, tá? Não é a mesma coisa do computador não. Transparência é quando a luz, eu deixo a luz passar de maneira regular, ela passa facilmente. Aí está escrito aqui, ó, o vácuo é um meio transparente. Na minha opinião, já teve algumas discussões com alguns professores, né, sobre essa questão, né, da transparência. Tá? O vácuo é um meio transparente. Transparente, concordo plenamente. Né? Por quê? Porque eu tenho nada que obstrua a passagem da luz. O ar é um meio transparente? Tá, não sei, né? É estranho. Bom, para minha opinião aqui, tá? E a opinião de uma boa maioria, um meio ele só é transparente se ele for incrivelmente homogêneo. Ele tem que ser homogêneo. Ele não pode ter misturas aqui, ó. Ele tem que ser homogêneo, tá? O ar não é homogêneo. Esse ar que rodeia aqui, ele não é homogêneo. Agora aqui, como eu estou numa sala fechada, pode ser que o índice de gás carbônico seja um pouquinho maior, né? Do que se eu tivesse com a porta aberta. Então o ar não é 100% homogêneo. Pode ter locais, né? Por exemplo, em São Paulo, o ar de lá ele é mais rico em CO2, CO e CO2, né? Logicamente que o nitrogênio está imperando, né? Mas nessa questão aí tem mais nitrogênio, monóxido de carbono e dióxido de carbono do que eu que moro aqui em Passos, que é uma cidade mais de interior, né? Eu posso ter um ar mais limpo. Então, quando a gente fala ar, depende muito, tá? Então, ele tem que ser incrivelmente homogêneo para que ele seja transparente. O vidro é transparente? Depende. Ele está incrivelmente homogêneo. Se ele refletiu igual está aqui, ó, meio raio de luz, né? Não, se ele refletiu um rainho de luz, gente, ele já não é mais transparente, ele é translúcido, tá? Se os raios de luz que passam por ele, ó, aqui, ó, tá vendo? Ó, passou, mudou a angulação dele, mudou, né? Mas eles passaram paralelo, continuaram paralelo aqui, ó. Tá vendo? Agora aqui, ó, passou e se dividiu aqui, ó, tá cada um para um lado, para cada um ter um ângulo aqui, ó. Então isso que caracteriza o translúcido, tá? Então o meio bem transparente é o vácuo, né? Incrivelmente transparente. O ar pode ser considerado um meio transparente. O vidro, se ele deixou passar toda a luz, ele é transparente. Só que ele tem que ser incrivelmente homogêneo, tem que ser um vidro de altíssima qualidade para ser transparente. Se ele deixou passar, refletir um feixezinho de luz, né? Ele já não é transparente, ele é translúcido. Tá claro, gente? Eu demorei um pouquinho mais nisso aqui porque eu acho muito importante essa colocação de transparente e translúcido. Acabando já, tá? Bom, propagação retilínea da luz. A primeira coisa que a gente ouve é falar assim: a luz se propaga em linha reta. Isso que está escrito na apostila de vocês. A luz se propaga em linha reta. Errado. A luz se propaga em linha reta em meios homogêneos e transparentes. Lembra que eu falei do homogêneo lá atrás? Lembra no meio transparente homogêneo? Né? O meio precisa ser sem alteração. Senão ela vai sofrer uma refraçãozinha, né? Ela não vai em linha reta, ela vai dar uma curvada, né? Tem um experimento, depois eu boto o link para vocês, para você ver o experimento lá do Iberê, do Manual do Mundo, onde ele faz a luz curvar num aquário de água, né? Ele bota um laser, o laser faz uma curva descendente assim, tá?
Depois eu boto o link para vocês lá. Eu posso até botar na descrição do vídeo, né? Porque eu não mexo muito com o YouTube, gente. Na verdade, esse é o segundo vídeo que eu tenho no YouTube, tá? Mas depois eu ponho na descrição do vídeo também esse link do Iberê. Bom, segundo princípio, o princípio da independência dos raios luminosos, tá? Reparem aqui, ó. Eu tenho um feixe vermelho e eu tenho um feixe amarelo. No encontro dos dois, eu posso ter uma alteraçãozinha, né? Mas depois que eles se encontram, o feixe amarelo continua sendo amarelo e o feixe vermelho continua sendo vermelho. Ou seja, eles são independentes, tá? A trajetória não muda se um feixe cruzar com outro. Não é igual, por exemplo, água, né? Eu tenho água aqui e água de cá. Se eu bater dois feixes de água aqui, eu posso ter uma água para baixo, né? Ela vai fazer isso aqui, ó, né? Ou carro, né? Um carro vindo, dois carros aqui, eles vão bater e vão pegar outro caminho, né? A luz não, ela transpassa, né? Um feixe transpassa o outro feixe, tá? Exemplo disso aqui, ó, em shows, né? Que a gente vê aqueles holofortes pra cima e pra baixo, em boate, né? Que tem um monte de luz, tá ok? Beleza? Por último, mas não menos importante, a reversibilidade dos raios de luz, né? É um nome estranho, né? Reversibilidade. Em suma, é aqui, ó. Se eu te enxergo, você me enxerga. Eu tenho um espelho aqui, né? Esse risco preto aqui é um espelho. Se eu te enxergo no espelho, você me enxerga no espelho também, tá? Olha aqui o exemplo aqui, ó, do retrovisor. Se você, por exemplo, você agora tá mania de Uber, né? Eu não vou falar a marca, os nomes aqui de passos, mas Uber, tá? Tem vários aqui, tem uns 3 ou 4 diferentes. Aí beleza. Melhor lugar para uma mulher, isso já foi falado em vários lugares. Melhor lugar para uma mulher, para não sofrer assédio de alguma maneira, ficar, né, num táxi ou num Uber. É no banco atrás do motorista. Porque é um local onde o motorista não consegue te ver. Então você chega, parou no táxi, você olha no retrovisor. Se você vê o motorista, significa que o motorista está te vendo, tá? Se você vê o motorista também te vê. Aí você para no banco atrás do motorista. Você olha pro retrovisor, você não vai conseguir ver o motorista. Se você não consegue ver o motorista não consegue te ver. Isso é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos, tá ok, gente? Bom, obrigado, tá? Eu vou fazer uma outra aula. Eu não vou soltar hoje, mas provavelmente amanhã ou depois. Vou fazer uma outra aula dando continuidade à matéria, tá ok, gente? Depois eu falo lá no grupo lá sobre como que a gente vai proceder, né, na resolução desses exercícios, tudo certinho, tá? Esse aqui é um vídeo mais explicativo da matéria que está no PET. Beleza, gente? Muito obrigado e tenha um bom dia.